disse que ele apenas se concentrou e depois os separou. Doc Gake, olhando para frente, com descontentamento, gritou que ele era apenas um Doc de baixo nível. Por que tipo de desrespeito é esse? Bion respondeu que, claro que ele tem muitos assinantes, mas ele também é de baixo nível. Ele sorriu, olhando para frente. Colocou a mão no rosto e disse que, a propósito, ele havia coletado muitas constelações boas. Então, Doc gritou que recusou deliberadamente a promoção. E ele se atreveu a confrontá-lo. O dono de um grande canal. Derham olhou para seu oponente com um olhar assustador. E disse todas as principais constelações estão agora em seu canal. Doc olhou surpreso. Como Bechun continuou a dizer ameaçadoramente que recentemente Doc Heck o acusou com confiança, dizendo que ele estava manipulando ilegalmente o script e que ele mesmo era um canalha, roubando as encarnações de outras pessoas, sem uma pontada de consciência. Doc Gake ficou pálido olhando para frente com medo e além. Disse que o destino estava pressionando tanto seu cérebro que todo o entendimento de negociação, moralidade, foi reprimida. Doc Gake ficou pálido e gritou que se arrependeria do que estava dizendo. Agora Bacon não respondeu nada, mas simplesmente sorriu. Anne olhou assustadoramente na frente dele. E, um segundo depois, ele deu um soco no rosto de Doc Gake com todas as suas forças. E gritou que não se importava. Doc Gake passou pelo Doc em grande velocidade e voou para fora. Quebrando a parede da sala, Doc se virou sorrindo. E Bacon olhou com raiva na frente dele. Uma mensagem do sistema apareceu. Que cenários de sobrevivência adicionais estão em andamento. O tempo restante é de 7 dias. Doc olhou com horror e surpresa com um buraco atrás dele, em que uma estrela vermelha podia ser vista. Ele olhou para o lado com os olhos bem abertos de surpresa. E havia uma gota de suor em seu rosto. Para Kobe, que estava flutuando no ar. Disse que estava preocupado com algo. E aquele hack do Doc provavelmente voou para longe. Antes do cenário de Andrômeda, em um cobertor rasgado, Takabai pairava no ar com um rosto ameaçador, em que grandes pupilas vermelhas eram especialmente visíveis. Doc olhando surpreso para a criatura branca. Pensei que você não pode falar. Adeus, estava aqui. O que significa que Bion estava agora em sua verdadeira forma. Com um sorriso no rosto, o protagonista perguntou: falar sobre que tipo de script de Andrômeda era? E se havia tal coisa? Doc começou a refletir que parece que graças ao aumento do canal, a galinha ficou muito mais forte. E o próprio protagonista agiu por sua própria vontade. Sem consultá-lo, Doc se perguntou se Takagi decidiria se vingar. Berhan, mostrando os dentes, disse que não há isso naquele cenário. Precisamos procurar a essência perdida. Ambos os personagens olharam para cima. Muitas janelas do sistema apareceram na frente deles. O Han perguntou ao Doc se ele sabia o que Kobe estava olhando agora.
O protagonista, arregalando os olhos, olhou surpreso para as janelas do sistema. Sistema Windows continuou aparecendo sem parar. E ele disse que não sabia o que bem estava olhando. Mas ele tinha um palpite, o protagonista e Ben. Olhou para as notificações aparecendo. E Doc disse que pensava não era muito diferente do que ele mesmo estava olhando para falar sobre. Olhou para essas janelas com orgulho e felicidade. Com lágrimas nos olhos, o protagonista olhou com satisfação e alegria. Na pilha de notificações, havia uma montanha de livros sobre a mesa. Um deles tinha o título de um relatório sobre a tendência das singularidades. Doc olhou para esses livros com surpresa. Ele não sabia o que havia neles. Ben estava olhando para algo na janela do sistema e perguntou ao Doc o que ele estava fazendo. Ele respondeu que não estava fazendo nada. Betim, que estava ocupado com algo na janela do sistema. Pensei que ele não poderia se distrair do Doc por um minuto. E ele, por sua vez, pensou que este Doc tinha bom gosto em design de interiores. Voltando-se para a criatura branca, Doc ouviu a pergunta de que tudo ficaria bem. Bacon, olhando para longe da janela, com uma gota de suor no rosto. Ouvi a resposta dele, que ele estava começando a se arrepender em frente um ao outro em uma sala vazia. Bacon perguntou ao Doc em um bate-papo por que ele mentiu. E se o canal... E já existem mais de 5.000 deles. Ele também disse que a falta de patrocinadores do Doc é uma das condições do seu contrato. Em resposta a isso, ele disse que eles de alguma forma sairiam disso. E não se preocupe, ele tem um plano em geral. Deixe ser enforcado, dê a ele uma recompensa, olhando um para o outro em completa confusão. Doc perguntou que desde Doc Hack não estava lá agora. Agora era sua responsabilidade. As ruas da cidade estão em completo caos. Há plantas enormes com olhos grandes nos edifícios. E carros quebrados e pessoas mortas jazem na estrada. De repente, uma bola azul de energia apareceu na frente de John. E Ciano, com relâmpagos emanando dele. Um protagonista de jaleco branco emergiu deste baile. Assim que ele pousou no chão, Ciano perguntou onde ele tinha estado. Ciano olhou para ele com um leve desprezo. Ele disse que estava resolvendo os problemas. Ela disse que não sabia o que ele estava resolvendo lá. Mas parece que está tudo bem, agora. Suyan notou que Doc tinha roupas novas. Que parecia bom, ele estava vestindo uma camisa preta, calça preta e um casaco branco. Ele rapidamente caminhou em direção a John. Suyang perguntou a ele que esta é uma roupa de casal. E eles não estão mais escondendo seu relacionamento. Ao qual ele respondeu que foi apenas um acidente. E este é um design bastante comum. Alerta do sistema Constelação Juiz Inferno se alegra por uma razão desconhecida os olhos da constelação. Quem adora mudar o brilho de gênero
Doc olhando para Jun com uma gota de suor na bochecha. Pensei que ele, originalmente, queria um casaco preto. Ele e Bitin estão em uma sala vazia. E Bitin diz que os outros estão esgotados. Ele, por sua vez, pergunta o que é e quantas dessas capas existem. Afinal, ele é classificado SS. Bitin responde que eles são produzidos em massa. Mas na verdade tudo é sobre o Criador. É uma constelação forte. O protagonista se levanta e olha para sua capa. Surpresa porque ele escolheu para tornar mais fácil. Para ele armazenar itens. Mas ele não esperava que fosse classificado SS. Um alerta do sistema apareceu. O nome desta capa é a capa de dimensões infinitas. Embora a capa seja produzida em massa, tem uma classificação SS. A capa tem uma opção de subespaço adicional, que pode ser ativado no bolso interno da capa. Doc sabia que a constelação era um conhecido produtor em massa em círculos de retorno, e os itens que ele criou podem ser confiáveis. Ele olhou para John com curiosidade e se perguntou se estava tudo bem com a viagem deles. E parecia que ele estava se recuperando lentamente. Ele se virou bruscamente para So-Yan e, com uma gota de suor no rosto, disse que estávamos saindo daqui antes que ele. Junho acordou. Ele ficou com o rosto amargurado e olhos brancos e não conseguia se mover contra o pano de fundo do céu noturno. Nas fachadas dos edifícios havia enormes plantas verdes com olhos. Doc estava olhando para algo no chão quando So-Yan se aproximou dele e perguntou se ele tinha certeza. Ele estava olhando para uma parte de uma planta verde, de qual eu estava olhando para eles. Ele e ela ficaram sob este monstro. E Ciano perguntou-lhe perplexo como tal pensamento veio à sua cabeça. E que ele queria comer esta planta. Ele respondeu que não era como se eles tivessem escolha. Foi uma brincadeira da 7ª série chamada Yan, divida as mãos. Cuidadosamente rasgou pedaços da planta. E algum tipo de líquido saiu deles. Ele sentou e salgou um pedaço da planta. Ao lado dele havia várias outras peças já amarradas em varas. Logo ficou à sua esquerda. E não entendeu o que estava fazendo. Pedaços grandes do monstro foram fritos em espetos sobre um fogo azul. Ciano ficou surpreso e perguntou o que era. E cheirava delicioso. Ele a parou e disse que você não pode comer assim. Primeiro você precisa beber o suco dos caules. Então comer, ele estendeu uma caneca branca com líquido azul que cozinhava por dentro. Ela começou a beber com desconfiança. Ele disse a ela que as hastes, os Jonas Splits, devem ser comidos apenas depois de beber o suco. Os dentes de Ciano afundaram na carne frita da planta, com um pedaço na boca. Ela ficou muito surpresa, sentado e mastigando os pedaços com muito prazer. Ela perguntou ao Doc se ele queria se tornar um cozinheiro. Ele disse a ela para não esquecer de mastigar. Constelação de alerta do sistema. Neve pesada. Quarta-feira está interessada no sabor do seu prato. Constelação de alerta do sistema.
assistente de um médico que perdeu o gosto. Escreve seu alerta de sistema de receita. Algumas outras constelações interessadas em cozinhar estão interessados no seu prato. Doc com um pedaço de carne na boca ficou surpreso com a pergunta de Cyan, que eles poderiam realmente deixar June com aquela mulher. Isso. Ela é uma envenenadora, e como ela pode realmente ser confiável? Ele logo ficou sobre o corpo de John, que estava inconsciente. E ao lado dele estava uma mulher de cabelos brancos. O protagonista disse a ela para levar John e levá-lo para a área de Kaebondong. A mulher se virou em sua direção. Anne olhou para ele com indiferença. Mas ele continuou a deslize para encontrar a base militar 5, 603 e um infeliz soldado estaria esperando. Para eles lá, Doc sabia que, nessas regressões, onde Lee não foi capturado pelo guia, ela foi chamada, não de envenenadora, mas de curandeira. Sentado perto do fogo, ele e logo continuou a comer o monstro. E Sam estava deitado inconsciente ao lado dele. Ele disse que, na verdade, Lee é uma boa pessoa. Tudo o que aconteceu foi por causa do parasita. Ele continuou a raciocinar que, certamente, nesta regressão, ela também seria chamada de mentira curadora. Enquanto come carne, o protagonista assistiu e deitado no chão. Dormir deitado no chão e não conseguia se mover. Continuando a comer a carne, ele se virou para a canção adormecida e disse que sabia que ela havia caído em si e a chamou para comer com eles. Quando ele não ouviu nenhuma resposta, ele voltou para Suong e disse que parecia que ela estava dormindo. O sonho terminou abruptamente assim que ele disse que então eles comeriam tudo sozinhos. E ele ficou surpreso que esta carne tinha gosto. Como a música do Chuck Flap gritou alto. Ela pediu que eles esperassem sentados no chão. De repente, corou e ficou envergonhado. Ele calmamente se virou para Shin e pediu que ela se movesse. Se ela já estivesse cheia, ela não entendeu por que ela deveria fazer isso. Ele perguntou a ela que ela realmente precisava explicar. Súbito, olhou por cima do ombro do Doc com um sorriso astuto, segurando uma lâmina em suas mãos. Olhou para ela com raiva e raiva. Levantando-se de seu assento, Shin virou-se para a música e disse que estava deixando as pessoas desconfortáveis. As peças monstruosas continuaram a cozinhar no fogo azul. E Ciano disse que ela iria dar um passeio. E pediu para não comer tudo. E deixe pelo menos um pouco para ela. Abriu a boca e começou a comer a carne do monstro. Ela se sentou com um grande pedaço de carne e mastigou a carne saborosa. Olhando para isso, Doc pediu a ela para comer devagar. Com grande prazer da carne, ele disse que era delicioso vê-la comer. Ele pensou que ela parecia a mesma que ele sempre soube. Com uma lâmina na mão e um fio de ouro no outro. Ela cortou e matou outras pessoas. Ele começou a pensar que já tinha se passado um mês desde que o script começou. E a música costumava odiar, machucar outras pessoas. Mas, de repente, ela começou a atacar os outros sem pena ou arrependimento.
Muita coisa aconteceu e muita coisa mudou. Ele olhou para ela surpreso quando ela perguntou que não havia como voltar agora. Enquanto come um pedaço de carne deliciosa. Música começou a chorar. Pequenas gotas de lágrimas começaram a aparecer em seus olhos. Doc olhou para ela sem mostrar nenhuma emoção. Ele se levantou e se dirigiu a ela. Ele disse que não era culpa dela. Ela olhou para ele envergonhada com lágrimas nos olhos. Dois homens em roupas sujas e surradas começaram a discutir. Um gritou para ele deixar ir, porque não foi ele quem encontrou. O outro gritou para ele sair. Caso contrário, ele o mataria. Um garotinho sentado no chão, perto dos cadáveres de pessoas. Chorou pesadamente e, em voz alta, chamou sua mãe. Edifícios estão pegando fogo, explosões são ouvidas em todos os lugares, pedaços de casas voam em direções diferentes. Sam sentou-se sobre um pedaço de carne e soluçou pesadamente. Quando Doc disse a ela que realmente não era culpa dela, ele tristemente se sentou ao lado da música, que estava sentada de joelhos e chorando muito. Doc olhou para o céu com a fumaça saindo do fogo e pensou o enorme dragão, completamente envolto em fogo. Olhou para tudo, com raiva. A menina, com os olhos bem abertos, olhou com medo. Doc refletiu que faltava uma semana antes do início do quinto cenário. O desastre do inferno ardente. O dragão de fogo e o desastre questionador. Aí foram derrotados. Lee sentou-se em junho e ajudou a limpar o suor do rosto. Doc soube disso, logo June acordaria e iria para o oeste com Lee. Uma garota de casaco bege, com uma máscara no rosto. Ficou e olhou para longe. Este era o rei dos vagabundos. E ele resolveria tudo no norte. No centro da cidade. 5 grandes explosões ocorrem cobrindo toda a cidade. Doc percebe que agora apenas o desastre central deve ser temido. Dormir caiu no chão novamente inconsciente. Ela estava deitada lá e as lágrimas ainda podiam ser vistas em seus olhos. O protagonista virou-se para ela e disse que seria bom se ela finalmente mostrou-se que ele se sentou ao lado dela e nem olhou na direção dela. Ele calmamente virou sua música e disse que ela fingiria ser assim. E que ele não sabia por que ela iria observá-lo. Mas se ela estivesse assistindo todo esse tempo, ela deveria entender. Ele apontou sua espada para o sono adormecido. E pensei que se você comer os caules de Yanas Plata e não beba o suco antes de consumi-los, eles vão induzir o sono profundo. Doc ficou firmemente na frente dela, segurando uma espada em suas mãos. E disse que se isso ajudasse a atingir seu objetivo, então ele não hesitaria, que era melhor para ela falar rápido. Ele olhou para o sonho com uma cara séria e disse que, claro, se ela não quisesse ver sua amada encarnação morrer. O vento forte soprou bruscamente e endireitou a capa do boi. Os olhos da música se abriram, mas eles eram amarelos, e seu rosto não mostrava emoção. Um feixe amarelo brilhante apareceu de seu corpo para o céu.
Doc ficou surpreso com este feixe e cobriu os olhos com as mãos. Alerta do sistema habilidade única. Quarta parede absorveu alguns dos danos mentais. Relâmpago amarelo o cercou. E ele se cobriu deles com as mãos. Esses relâmpagos fizeram sua boca sangrar e todo seu rosto ficou coberto de gotas de suor. Corpo da música cercado por um raio. Começou a trabalhar e ela gradualmente começou a se levantar. Ela se virou para Doc com uma cara séria e disse que ele era um homenzinho insignificante. Canção amargurada ficou no meio. Do raio seus olhos eram amarelos. E as pedras ao seu redor começaram a entender. Doc mal conseguia ficar na frente dela. Seu rosto estava espancado e um pouco ensanguentado. Ele pensou que eles finalmente apareceram. Fios amarelos cheios de energia voaram ao redor do sonho. E pessoas que pareciam divindades voaram acima dela. O telefone brilha no escuro. A inscrição diz que em seus métodos de sobrevivência, as constelações foram divididas em 2 tipos: planeta Terra e espaço, 2 tipos de constelações. Alguns gratuitos que não estão associados a ninguém. .com, nebulosas estelares, muitos dos quais são mencionados na mitologia terrestre. Um recorte de algum livro com mitos. Doc começa a listar os panteões do norte da Europa. A primeira foto mostra Osgard Garden, Avidan, Idan e o Zanga com olhos brilhantes. Fica de boca aberta em frente ao Partenon. Notas do Doc. O último do panteão do norte da Europa é o Olimpo que vemos agora. Olimpo. Através de você, Sanga, pergunta: que patético homenzinho pode ir contra as constelações superiores? A manga do Doc é visível. Um Juzanga surpreso fica na frente dele. Doc responde que Olympus o faz rir, já que ele nem é um deus de verdade. Que surpreende Olympus. Doc é surpreendido. Cobrindo-se com a mão, ele diz que, em tais cenários iniciais, o Deus Supremo do Olimpo não pode descer à Terra. E pergunta se ele está errado. Olympus está com raiva que Doc sabe sobre isso. E com você, Sangue, está com raiva. Rosto. Eles gritam perguntando como Doc sabe sobre isso. Ao qual ele responde que se alguém foi enviado a eles, era apenas um deus inferior que você cantou olhos brilhantes. Em um tiro certeiro, Doc continua o pensamento, chamando aquele que veio até ele. Este é um amante abandonado no labirinto. E fios do amante estão entrelaçados acima de você, areia, que paira sobre ela em uma capa preta. O herói observa ao leitor que esta é uma constelação bastante conhecida do Olimpo, Ariadne. Ele diz a ela, em voz alta, que ele não achava que ela seria enviada em uma tarefa tão simples e que isso é surpreendente. Isso é o que eles decidiram. Olympus, você cantou, joga a mão para trás, causando uma tempestade de raios dourados. Correntes de ar voam em direção ao Doc. Ariadne grita que o herói deve calar a boca.
O próprio Doc Shields, do relâmpago dourado com a mão. Ele coloca a mão no rosto e limpa a garganta. Você cantou, fica atordoado, como uma tempestade começa a se enfurecer no céu. Ariadne fica rangendo os dentes. Doc olha para ela se cobrindo com a mão. Nenhum dos deuses pode atacá-lo. Agora, se Ariadne assumir a forma de sua encarnação e ataques em seu corpo, então o pensamento é interrompido para uma segunda visão lateral. Doc está com a mão estendida em direção a Usain, que começa a se afastar lentamente dele. Se ela atacar Doc, ela arrisca que seu poder poderia se voltar contra ela da mesma maneira, já que isso é uma violação das regras do jogo. Doc diz a ela que eles não têm muito tempo e que é hora de eles irem direto ao ponto, já que os verdadeiros deuses já a estão observando. Feche você dizendo, fica com uma carranca. Ela pergunta como uma pessoa sabe dessas coisas. Doc tem uma gota de suor escorrendo por sua bochecha. Você pode ver que ele está tenso. Ele pergunta se isso é importante. Porque ela veio para matá-lo. O herói fica na frente do deus do Olimpo, mostrando seus 3 dedos. Ele diz que vai fazer 3 perguntas a ela. E se ela responder, ele vai responder a dela. Ao qual ela pergunta se ele quiser trocar 3 perguntas. Doc fica em frente a você, Sam. Acima deles, os pensamentos do herói são visualizados. Onde um homem idoso, em um manto preto com um capuz, fala com uma garota ruiva em uma roupa verde. O Doc nos explica que a troca de 3 perguntas é um método de barganha com as constelações inventadas para obter informações, minimizando a possibilidade de engano. Ariane pergunta como o humano sabe sobre esse método. Mas a questão é completamente ignorada pelo herói. E ele simplesmente pergunta se ela concorda ou não. E calmamente acrescenta que ela precisa parar de chamá-lo de humano. Close-up de Yuzang. Seus olhos se fecharam em relâmpagos dourados voando ao seu redor. Yuzang abre os olhos. Ariadne responde através de você, dizendo que ela concorda que uma janela do sistema se abre, que relata que a constelação que não quer estragar a atmosfera está interessado no que está acontecendo. Lanternas douradas começam a se formar a partir do raio, acompanhado por um zumbido. Doc sem tirar as mãos dos bolsos fica em frente à deusa. Lanternas apareceram acima de ambos. Há uma explicação mental de uma pessoa desconhecida. Relata que a troca de 3 questões sagradas e as respostas começaram e explica as regras que afirmam que ambas as partes trocam 3 perguntas e respostas. Todas as perguntas devem ser respondidas apenas com a verdade sobre a cidade que é coberta de vinhas grossas. Relâmpago se enfurece, a explicação das regras continua. As seguintes regras dizem que cada uma das partes
tem o direito de se recusar a responder a uma pergunta. E até que as perguntas e respostas sejam recebidas, a conversa não vai acabar. Doc fica sob as lanternas. Ele diz que vai começar. Uma voz desconhecida relata que o Doc está perguntando. A primeira pergunta. Ariadne fica com o rosto sem emoção. E olha para o leitor, o herói, pergunta. Por que ela ainda está sentada no corpo de você, cantou? E acrescenta que não acha que cada um deles vive neste país. Uma lanterna se apaga e um raio dourado sai dele. O Doc continua pedindo que eles não têm problemas suficientes nos cenários locais. E tenta perguntar outra coisa. Mas é interrompido pela deusa, dizendo que eles estão monitorando as peculiaridades deste mundo. Pergunta desconhecida conclui que a resposta à primeira pergunta foi obtida. O herói fica em frente a Ariadne, que levantou a mão. Doc pergunta: o que é esse recurso? Mas a deusa o esfria, perguntando se esta é sua segunda pergunta. O rosto de Yuzan é um tiro de perto olhando para o leitor. O herói responde a ela que não. Esta não é a segunda pergunta dele, e ela pode fazer suas próprias perguntas. Doc observa mentalmente que ela está atenta. Doc, com uma lanterna apagada, fica em frente à deusa, sobre quem ainda não há lanternas apagadas. Uma voz desconhecida diz que agora são as constelações. Virá para fazer sua primeira pergunta. Ela pergunta: quem é nosso herói principal em geral? Ao qual Doc Riley responde que ele é uma das características que eles estão assistindo. A deusa, desanimada por causa de tal resposta, a lanterna acima dela apaga, e um brilho dourado voa para fora dele. Uma voz desconhecida relata que a resposta à primeira pergunta da constelação foi recebida. Ariadne pergunta ao herói como ele conhece esses detalhes. O herói, com uma cara de zombaria, fica em frente à deusa surpresa. Ele levanta o dedo, apontando para si mesmo. E diz que está surpreso que isso seja verdade, porque ele apenas assumiu quebrado em 2 páginas. O Doc, calmo, olha para a deusa, que cerrou os dentes de raiva. Doc diz que ela não precisa ficar com raiva. E o que é para eles parece na ordem das coisas. A janela do sistema informa que a constelação que não quer estragar a atmosfera. A resposta dele agrada. Você cantou. Fica em frente ao cais acima dela. Há apenas uma lanterna apagada. O herói, em seus pensamentos, pensa que ele precisa escolher suas palavras com sabedoria, habilmente transformando perguntas a seu favor, e sabiamente respondendo seu interlocutor. Ele diz que quer descobrir que recurso está sendo discutido. Uma voz desconhecida anuncia que o Doc fez sua segunda pergunta. O rosto de Doc está de perto em um fundo gradiente azul. A deusa responde que os especiais são as mesmas criaturas que Doc, ao qual ele amaldiçoou,
diz que a deusa precisa responder em detalhes e que ela precisa parar de prevaricar. Silenciosa Ariadne fica com os olhos cobertos de sombra.